Ontem à noite foi divulgado esse comunicado aqui pelo Comando Sul dos Estados Unidos. O Comando Central, a gente está falando recentemente na cobertura, é aquele que é responsável pelo Oriente Médio. O Comando Sul tem a área de responsabilidade da América Latina e o Caribe. Isso aí, 10h50 da noite de ontem, horário de Brasília, foi publicado nas redes pelo Comando Sul dos Estados Unidos. Vamos lá, eu desdobro com vocês. Em 3 de março, as forças militares equatorianas e os Estados Unidos dos Estados Unidos lançaram operações contra organizações terroristas designadas no Equador. Lembrete, pode me deixar aqui no canto, Daniel. Lembrete que as organizações designadas como terroristas incluem cartéis desde o início desse segundo governo Trump. Foi o caso com o Tren de Aragua na Venezuela e mesmo quando a gente viu o apoio de inteligência ao México por parte dos Estados Unidos para eliminar El Mencho, coisa que tacou fogo ali no México, o cartel Jalisco de Nueva Generación, não é? Cartel Jalisco da Nova Geração, também tinha essa designação. Podemos colocar novamente a fala na tela e eu sigo com vocês. As operações Segue o Comando Sul são um exemplo poderoso do compromisso de parceiros na América Latina e no Caribe para combater o flagelo do narcoterrorismo. Juntos, estamos tomando medidas decisivas para enfrentar os narcoterroristas que há muito infligem terror, violência e corrupção aos cidadãos de todo o hemisfério. E aí tem até uma citação do novo comandante aí do Comando Sul. Nós elogiamos os homens e mulheres das Forças Armadas equatorianas por seu compromisso inabalável com essa luta, demonstrando coragem por meio de ações contínuas contra o narcoterrorismo em seu país. Comandante-General Francisco L. Donovan. A gente tem até aqui também a fala de Noboa, o presidente equatoriano. E aí a gente tem que entender também o contexto no qual ele se elege. Isso aí é coisa que já era antecipada. Isso parece ser distante quando a gente fala dessa ação, é relevante por mais de um motivo. Além de, claro, só a atuação dos Estados Unidos junto ao Equador, aqui na América do Sul, contra os cartéis, ser por si só uma ação militar relevante, a gente fala de uma concentração que abrange organizações que passam por Venezuela, por México, por Colômbia, e até relatado transbordo e parte de cadeia de narcotráfico de organizações criminosas brasileiras. Para entender isso, eu apresento para você essa imagem. Isso é um mapa do Equador, compilado em 2024 por uma série de análises independentes, misturada com dados do próprio governo do Equador. Cada uma dessas bolinhas é uma organização, cada bolinha de uma cor é uma organização narcoterrorista, um cartel atuando ali no Equador. E aquele lugar onde você vê uma fileira, coisa que passa de 10, é o Porto de Guayaquil. Quando a gente fala sobre a capacidade de narcotráfico da Venezuela, quando a gente fala a respeito de um momento onde cerca de 1/4 de toda a cocaína traficada no mundo passava pelas mãos do regime venezuelano, uma parte grande disso acabou com a pressão americana partindo para o Porto de Guayaquil, no Equador. E não só o porto, mas também outras partes do país onde há hubs de transporte para a cadeia produtiva de narcóticos na América do Sul. Quando a gente fala de El Salvador e o problema que havia ali com gangues, coisa muito parecida estava acontecendo no Equador. E então, discurso muito parecido veio também. Daniel Noboa se elegeu com o tema de fazer uma buquelização do país. E parece, em certa medida, estar conseguindo impor, então, a sua linha dura contra a criminalidade. Pauta que, como eu disse, passa por uma série de países por aqui, discutida na Argentina, no Chile, e a segurança pública, estima-se, vai ser a pauta principal da eleição de outubro presidencial que vai acontecer no Brasil. Na fala de Daniel Noboa, ele coloca isso como uma nova fase e fala que a segurança dos equatorianos seria a prioridade e lutaria para alcançar a paz no país. No gráfico aí vocês veem o tamanho da tensão. Para a gente ter noção, a gente está falando de pelo menos 22 organizações criminosas, algumas das quais já designadas pelos Estados Unidos como, então, terroristas. Coloca aí o cartel mexicano, que fez toda essa comoção no México dias atrás, e também o próprio Tren de Aragua, gangue venezuelana acusada de colaboração com o regime por parte de Trump. Isso também é uma peça do quebra-cabeça quando a gente tenta entender uma coisa que está conectada profundamente, não só com Venezuela, com Irã, com China, mas com toda a movimentação do tabuleiro geopolítico global. Eu peço aqui, e como sempre a nossa tarefa é tentar te conectar com o mundo e a história, que a gente coloque isso na tela. Isso é um documento, a Estratégia de Segurança Nacional, publicada pelo governo americano lá no finalzinho do ano passado, onde o que em parte era retórica de Trump vira doutrina oficial. A gente está falando aqui sobre um documento que detalha a América Latina como área de interesse prioritário. E essa é a primeira ação na América do Sul do tipo, quer dizer, exceto talvez a extração do Maduro aí em 3 de janeiro, mas em termos de um governo estar cooperando com os Estados Unidos, envolvendo os militares americanos contra os cartéis em operações abrangentes no próprio solo, claro que há aí o quê de uma mudança de paradigma que já era antecipada por esse documento. Eu pedi que a gente tivesse, eu creio que a gente tem aqui, e está aí então um trecho específico que destaca aquilo que eu estou falando. Aspas então para a Estratégia de Segurança Nacional.
Queremos garantir que o hemisfério ocidental permaneça razoavelmente estável e bem governado o suficiente para prevenir e desencorajar a migração em massa para os Estados Unidos. Queremos um hemisfério cujos governos cooperem conosco contra narcoterroristas, cartéis e outras organizações criminosas transnacionais. Queremos um hemisfério que permaneça livre de incursões estrangeiras hostis ou da posse de ativos-chave e que apoie cadeias de suprimento críticas. E queremos garantir nosso acesso contínuo a locais estratégicos importantes. Em outras palavras, afirmaremos e aplicaremos uma corolária Trump à doutrina Monroe. Lá atrás, em 1823, John Quincy Adams era o ministro das Relações Exteriores americano. O pessoal fala que o Rubio vai ser o melhor, os republicanos pelo menos que o apoiam. Mas normalmente esse rótulo fica com o homem que eu descrevi agora há pouco, John Quincy Adams. Ele era o secretário de Estado, o ministro das Relações Exteriores para o presidente James Monroe. Na época, enfrentados com o dilema de como eles iam reconhecer, por exemplo, o Brasil, que declarou independência em 1822. Como eles iriam reconhecer os países que estavam declarando independência nas Américas. Se seriam províncias rebeldes europeias ou países independentes, optaram pela segunda opção, países independentes, entendendo que se eles próprios declararam independência, teriam que também reconhecer os outros. E falavam que não iam se meter ali com questão dos europeus, mas que ali nas Américas, aqueles países teriam sua independência garantida. Depois, isso evoluiu para o que mais notoriamente é discutido hoje em dia nos ciclos de geopolítica. Na virada do século XIX para o século XX, havia o debate sobre a corolária Roosevelt. Teddy Roosevelt, presidente na época, falava de que aquilo lá teria que ser extrapolado para uma esfera de interesse americano privilegiado. Nesse sentido é onde vem muito debate sobre a tal doutrina Monroe. Quando Trump fala sobre uma corolária Trump e uma zona de interesse privilegiado, ele está fazendo uma afirmação muito categórica de que o tipo de ação chinesa ou russa, por exemplo, em Cuba, Nicarágua e Venezuela, que se vinha vendo, ou mesmo iraniana na Venezuela, já que a gente estava falando do Irã, mas o tipo de pivô estratégico que acontecia na região teria que ser revertido. Agora, depois disso, a gente está vendo agora Estados Unidos e Equador em operações militares conjuntas, forças americanas atuando contra os cartéis diretamente na região. A gente tem até o vídeo aqui divulgado, que é meio que o bicho pegando. Temos, Daniel, vamos lá então. Você está acompanhando na tela o vídeo divulgado da coisa com o bicho pegando. Isso são algumas das imagens divulgadas pelo Comando Sul-Americano das ações então. E aí os disparos então contra os cartéis conforme relatados pelo Comando Sul dos Estados Unidos. Esse é o vídeo divulgado junto com o comunicado. E por aí a gente vê aquilo que estava no documento então ser colocado em prática. Certamente uma questão a se monitorar, tanto para as eleições que estão por aqui, afinal de contas, segurança pública e decisão de geopolítica e alianças internacionais vão permear profundamente o debate das eleições em abril no Peru, maio na Colômbia, outubro no Brasil, e por aí vai. Mas também a questão dessa doutrina Trump, então, ou corolária Trump, a doutrina Monroe, sendo colocada em prática.